Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos. E após a gente ter visto como lidar com relações de recorrência a fim de obter limites assintóticos para elas, a gente vai utilizar agora o Teorema Mestre, que nos permite obter facilmente limites assintóticos para boa parte das relações de recorrência. A gente enfatiza que o Teorema Mestre não é capaz de entregar limites assintóticos para algumas relações de recorrência, certo? Ele não cobre todos os tipos de relações de recorrência, mas boa parte delas pode ser resolvida nesse aspecto de ter um limite assintótico através do Teorema Mestre. Geralmente eu faço a demonstração do Teorema Mestre em sala de aula, mas eu acredito que, como o formato para esse semestre são as videoaulas, seria um tanto conturbado fazer uma demonstração que eu considero extensa e repleta de detalhes, que é a demonstração do Teorema Mestre, no formato de vídeo. Tá? Então, excepcionalmente, nessa versão da disciplina, a gente vai lidar apenas com o enunciado do Teorema Mestre e a sua aplicação. Infelizmente, a gente não vai lidar com a demonstração do Teorema Mestre. No entanto, o Cormen ele traz uma seção dedicada inteiramente a essa demonstração, o que mais uma vez aponta para a sua complexidade e, bom, a sua extensão e o fato de que ela é cheia de detalhes, tá bem? Pois bem, então a gente vai falar do Teorema Mestre. O Teorema Mestre funciona da seguinte forma. Dada uma relação de recorrência T de N, que pode ser vista como A vezes T de N sobre B mais Fn, a gente vai aqui interpretar N sobre B podendo significar N sobre B de fato, ou o piso ou o teto de N sobre B, não importa, certo? O Teorema Mestre nos dá três casos que a gente precisa considerar antes de ter uma resposta para um limite assintótico para essa relação de recorrência. E é possível que para certos valores de A e B e para certas funções f, a relação assintótica, a relação de recorrência não obedeça nenhum dos três casos, tá bem? Mas então vamos ver o primeiro caso. Caso a função f de n esteja em O de n elevado a log a na base b menos epsilon para algum epsilon maior que zero, então a gente tem que t de n se encontra em θ de n elevado a log a na base b. No caso 2, se a função f de n, esta função f de n na relação de recorrência, se encontra em θ de n elevado a log a na base b, então t de n, a relação de recorrência, se encontra em θ de n elevado a log a na base b, que multiplica log n. Por fim, o terceiro caso, que exige uma hipótese a mais, a gente tem o seguinte. Caso f de n esteja em ômega de n elevado a log a na base b mais epsilon, para alguma constante epsilon maior que zero, e se a que multiplica f de n sobre b for menor ou igual que c vezes f de n, para alguma constante c estritamente menor que 1, e para valores de n suficientemente altos, a gente tem que t de n se encontra em θ de f de n. Então esse é o Teorema Mestre, e agora a gente vai observar
exemplos de como utilizá-lo, certo? Uma coisa que você deve ter notado é que essa expressão log A na base B, que surge a partir dessa constante multiplicativa A e dessa constante no denominador B, em n sobre B, essa expressão log A na base B, ela aparece diversas vezes durante o enunciado do teorema. Então isso é algo que você gostaria de calcular para a utilização do teorema mestre, certo? Pois bem, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. No nosso primeiro exemplo, a gente tem a relação de recorrência t de n é igual a 9, que multiplica t de n sobre 3, mais n. Então aqui a gente sabe que o valor de A é 9, o valor de B é 3, e a nossa função f de n é igual a n. Aqui a gente tem essa informação explicitada, certo? E aí a gente precisa calcular quanto é log de A na base B. Log de A na base B, aparentemente é 2, tá bem? Então a gente sabe que n elevado a log A na base B é igual a n elevado a log de 9 na base 3, que a gente já viu que é 2, e, portanto, n elevado a log 9 na base 3 é apenas n ao quadrado, que se encontra em θ de n ao quadrado. A nossa função f de n é igual a n, e a gente sabe que f de n se encontra em n elevado a log 9 na base 3, n ao quadrado, menos epsilon, e a gente pode escolher epsilon nesse caso como sendo igual a 1. Ou seja, para além de calcular log A na base B, para utilizar o primeiro caso do teorema mestre, a gente também precisa explicitar um valor para a constante epsilon. E daí a gente pode utilizar o caso 1 do teorema mestre e concluir que t de n é igual a θ de n ao quadrado. Vamos dar uma olhada no caso 1 do teorema mestre. O caso 1 do teorema mestre diz que se Fn, no nosso caso lá era n, pertence a O de n elevado a log A na base B menos epsilon para alguma constante epsilon que você também deve determinar o seu valor, então t de n se encontra em θ de n elevado a log A na base B. E no nosso exemplo a gente viu que log 9 na base 3 era 2. Então a gente utilizou o primeiro caso do teorema mestre. Para mostrar que essa relação de recorrência ela tem um bound, quando simplificada, de θ de n ao quadrado. Tá bem? Vamos ver mais um exemplo. Agora a gente vai ver a relação de recorrência. T de n é igual a t de 2 vezes n sobre 3 mais 1. Aqui a gente tem o seguinte: o nosso A é igual a 1, o nosso B deveria ser um valor no denominador na expressão n sobre b. Uma expressão n sobre b que equivale a 2n sobre 3 seria, se você se lembra da divisão de frações, seria n sobre 3 meios. N sobre 3 meios é igual a 2n sobre 3. Daí, como 2n sobre 3 equivale a n sobre 3 meios, a gente tem que o nosso valor de b é igual a 3 meios. E por fim, a nossa função f de n é igual a 1. Ou seja, a gente tem uma função f constante, f de n igual a 1. Aqui a gente tem essa informação extraída, explicitada, e o próximo passo seria calcular quanto é log de A na base B. Log de A, com A sendo igual a 1, em qualquer base, sempre vai ser
igual a zero. Tudo bem? Então, a gente sabe que n elevado a log A na base B, no nosso exemplo, onde o A é igual a 1 e o B é igual a 3/2, vai nos dar n elevado a log de 1 na base 3/2. E se você se lembra de logaritmos, log de 1 em qualquer base é igual a zero, tá bom? Então aqui a gente tem n elevado a zero e, portanto, a gente tem 1. Ou seja, n elevado a log A na base B é igual a 1 no nosso exemplo. Observe então que a gente vai poder utilizar o caso 2, já que f de n se encontra em θ de n elevado a log A na base B, que é justamente θ de 1. O caso 2 do teorema mestre diz que quando fn se encontra em θ de n elevado a log A na base B, no nosso exemplo isso seria θ de 1, e a nossa fn também é f de n igual a 1, então isso vale. A gente tem de imediato que t de n seria igual a θ de n elevado a log A na base B, que seria igual a 1 no nosso exemplo, ela é multiplicado por log n. Então, voltando para o nosso exemplo, a gente observa que 1 multiplicando log n resulta apenas em log n, e o caso 2 do teorema mestre nos dá que t de n é igual a θ de log n. Vamos para mais um exemplo. Agora a gente tem t de n é igual a 3 que multiplica t de n sobre 4 mais n log n. O nosso valor de A é 3, o nosso valor de B é 4, dessa vez a gente não precisa fazer transformações para obter o nosso valor de B, e a nossa função f de n é igual a n log n. Aqui a gente tem essa informação explicitada e, como é de costume, a gente vai calcular quanto é log de A na base B, ou seja, quanto é log de 3 na base 4. Log de 3 na base 4 vai ser algo como 0,793, tá bom? Dado isso, a gente sabe que n elevado a log A na base B, ou no nosso exemplo, n elevado a log 3 na base 4, vai estar em O de n elevado a 0,793. Então, a gente sabe que a nossa função f de n, que é justamente n log n, ela se encontra em ômega de n elevado a log 3 na base 4 mais um certo epsilon, desde que esse epsilon seja aproximadamente 0,2, porque a nossa função n log n, ela necessariamente domina a função n. Tá bem? Como n log n domina a função n, a gente está tomando um valor de epsilon de tal forma que essa expressão seja a função n, tá bom? É por isso que a gente está tomando epsilon aproximadamente 0,2. Porque se você somar 0,2 a 0,793, você vai obter 0,993. Então, quando o epsilon é aproximadamente 0,2, digamos o bastante para fazer com que 0,793 mais epsilon seja igual a 1, a gente tem claramente que a nossa função f de n se encontra em ômega de n elevado a log 3 na base 4 mais epsilon. E aí a gente vai utilizar o caso 3 do teorema mestre. Lembrando que, no caso 3 do teorema mestre, além de mostrar essa condição para alguma constante epsilon, que no nosso caso foi 0,2, a gente precisa também mostrar isso, que A multiplicando f de n sobre b é menor ou igual que c vezes f de n para alguma constante c menor que 1 e para valores de n suficientemente altos. É isso que a gente vai fazer agora. Quem seria
A que multiplica f de n sobre b. Bem, a nossa função f de n é n log n. E o nosso valor A é igual a 3. Então, a gente tem 3 que multiplica n sobre 4 vezes log n sobre 4. E aqui a gente pode esquecer esse sobre 4, se a gente for utilizar um menor ou igual, porque isso aqui seria simplificado como menos log 4. Então, a gente pode simplesmente considerar esse n multiplicando direto log, e aí a gente fica com 3/4 de n log n. E n log n é a nossa função f. Então, isso põe em evidência justamente a constante c, que deve ser menor que 1, que nós devemos utilizar para provar que A que multiplica fn sobre b é menor ou igual que c vezes f de n para n suficientemente alto. E o c que a gente está utilizando é 3/4, que foi explicitado durante esse desenvolvimento. Então, a gente mostrou que o caso 3 é válido. E pelo caso 3, como ele tem todas as suas hipóteses atendidas, t de n pertence a θ de f de n. E no nosso caso, f de n era n log n. Então, a gente sabe que essa relação de recorrência, quando simplificada, ela obedece um bound. T de n pertence a θ de n log n. Tá bem? E agora a gente vai ter um exemplo para o qual o teorema mestre não funciona. E a gente vai explicar por que o teorema mestre não se aplica a todas as relações de recorrência. Nem sempre f de n vai satisfazer um desses casos. Apesar de isso aqui estar parecendo uma tricotomia, a gente tem o seguinte: esse menos epsilon e esse mais epsilon nos dizem o seguinte: f de n deve ser dominada por uma função n elevado a log a na base b que seja, digamos, maior que f de n por um fator polinomial, por algum n elevado a epsilon. Assim como, nesse terceiro caso, a gente tem que f de n deve dominar uma função n elevado a log a na base b também por um fator polinomial, por um fator de n elevado a epsilon. E nem quaisquer duas, e nem todas, na verdade, e não é verdade que quaisquer duas funções que não sejam iguais possam dominar uma pela outra, possam diferir na sua taxa de crescimento por um fator polinomial, tá bem? Por algum n elevado a epsilon. Então, baseado nisso, a gente sabe que se duas funções, se a função f de n ela não tem uma diferença para n elevado a log a na base b que seja maior ou menor que um fator polinomial, então o teorema mestre, infelizmente, não vai se aplicar e é necessário, nesses casos, fazer a simplificação manual, ou seja, aquele procedimento de ter uma estimativa e fazer uma prova por indução. Aqui a gente pode fazer o mesmo desenvolvimento que a gente fez antes. O nosso valor de A é igual a 2. O nosso valor de B também é igual a 2. E a nossa função f de n é justamente n log n. Aqui a gente tem essa informação explicitada. E, naturalmente, a gente precisa calcular quanto é log A na base B. Log de A na base B, ou seja, log 2 na base 2. Quando a base e o argumento do logaritmo coincidem, o log é igual a 1. Então, log 2 na base 2 é igual a 1. Logo, n elevado a log A na base B
é igual a n elevado a 1, que é igual a n. Eis o problema. O nosso n elevado a log A na base B, n, não difere da nossa função f por um fator polinomial. N log n difere de n por um fator subpolinomial, por um fator logarítmico. É verdade que n log n domina n, mas não é verdade que n log n domina n por um fator polinomial, por algum n elevado a epsilon. Para qualquer epsilon, log n é necessariamente dominada por n elevado a epsilon, ou seja, log n não pode se comparar a um certo fator polinomial. Apesar de tudo indicar que a nossa função f domina o nosso n elevado a log A na base B, o caso 3 não se aplica porque a gente não consegue escolher uma constante epsilon, certo? A gente vai observar isso da seguinte forma. É verdade que n log n domina n, mas não domina n por um fator polinomial. Se a gente fizer a divisão de n log n por n, a gente vai ver que o fator que torna n log n dominante a n é um fator logarítmico. E é fácil demonstrar que este fator logarítmico é dominado por n elevado a epsilon para qualquer constante epsilon. Então, apesar de a nossa função f dominar o nosso n elevado a log A na base B, a gente é incapaz de aplicar o caso 3 por ser incapaz de fazer uma escolha de epsilon. Tudo bem? Para qualquer epsilon, n elevado a epsilon seria capaz de dominar log n. A gente continua mostrando alguns exemplos, dessa vez com relações de recorrência que o Cormen traz de exemplos concretos. Lembrando que, apesar do Cormen ter essa abordagem de apresentar alguns algoritmos primeiro e em seguida apresentar certas relações de recorrência, a gente está tomando o caminho contrário. A gente está fazendo todo o background de análise assintótica e relação de recorrências antes de fato, tratar de algoritmos, tá bom? Então, a gente tem essa relação de recorrência, onde o nosso valor de A é igual a 2, o nosso valor de B é igual a 2, e a nossa função f se encontra em θ de n. Bom, como o nosso valor de A é igual a 2 e o nosso valor de B é igual a 2, a gente sabe que n elevado a log A na base B é simplesmente n. E aí a gente observa que n se encontra, na verdade, a gente observa que a nossa função f de n, que pela definição da relação de recorrência se encontra em θ de n, também se encontra em θ de n elevado a log A na base B, dado que log A na base B é igual a 1. Então, naturalmente, segue o caso 2 do teorema mestre. Aqui a gente tem a explicitação disso, ou seja, que a gente tem o A e o B sendo igual a 2, e a nossa função f de n se encontra em θ de n. E como o nosso n elevado a log A na base B é simplesmente n, a gente sabe que a nossa função f de n, por estar em θ de n, elas também se encontram em θ de n elevado a log A na base B. E daí o caso 2 do teorema mestre nos diz que t de n é igual a n. Vamos dar uma olhada. O caso 2 do teorema mestre nos diz que t de n é igual a n elevado a log A na base B. No nosso caso, log A na base B é igual a 1. Portanto, essa parte em destaque seria n.
multiplicada por log n. Tá bem? A gente estava nesse exemplo, inclusive. Então, a gente tem, pelo caso 2 do teorema mestre, que t de n é igual, na verdade, igual é um abuso, a gente tem que t de n se encontra em θ de n log n. Mais um exemplo. Agora a gente tem t de n dada por essa expressão, onde a é igual a 8, b é igual a 2, e a nossa função f se encontra em θ de n ao quadrado. Naturalmente, a gente observa que log a na base b seria log 8 na base 2, que é igual a 3. Então, a gente tem esses dados. A nossa função f está em θ de n ao quadrado. E o nosso n elevado a log a na base b é n ao cubo. Então, a gente está no caso 1 do teorema mestre com epsilon igual a 1. Afinal, n elevado a 3 menos 1 é n ao quadrado. Ou seja, a gente consegue mostrar que a nossa função f de n, que se encontra em θ de n ao quadrado, também se encontra em O de n elevado a 3 menos epsilon para uma escolha de epsilon igual a 1. Afinal, se a nossa função f de n se encontra em θ de n ao quadrado, é porque ela também se encontra em O de n ao quadrado. E para uma escolha de epsilon igual a 1, a gente tem que isto, de fato, é O de n ao quadrado. Como a gente foi capaz de escolher um valor para epsilon, a gente satisfaz o caso 1 do teorema mestre e, portanto, de acordo com o caso 1 do teorema mestre, o nosso t de n é θ, está em θ de n elevado a log a na base b. Como o nosso log a na base b é 3, a gente sabe que o nosso t de n se encontra em θ de n elevado ao cubo. Por fim, a gente tem mais um exemplo onde o nosso valor de a é igual a 7, o nosso valor de b é igual a 2, e a nossa função f se encontra em θ de n ao quadrado. O que a gente tem aqui? A gente tem que o log de a na base b, ou seja, log de 7 na base 2, vai ser utilizado como expoente de n elevado a log a na base b. E a gente continua da seguinte forma. A gente sabe que o log 7 na base 2 está entre 2,80 e 2,81. Então, a gente sabe que a nossa função, que se encontra em θ de n ao quadrado, ela também se encontra em O de log 7 menos epsilon, onde epsilon deve ser escolhido como 0,8, justamente para que, quando subtraído, garanta que a nossa função f de n se encontre em O de n ao quadrado. Já que isso aqui, log 7 menos epsilon, vai ser mais ou menos 2 para uma escolha de epsilon igual a 0,8. Portanto, a gente tem mostrado que t de n, pelo caso 1 do teorema mestre, se encontra em θ de n elevado a log 7. Portanto, como a gente tem isso, é natural a gente imaginar que t de n se encontra em θ de n elevado a 2,80. Tá bem? Então, essa é a nossa aula sobre o teorema mestre, que se apresenta como uma alternativa prática ao processo de simplificação de uma relação de recorrência para obter um limite assintótico, quando aplicável, claro. E a gente viu que quando f de n e n elevado a log a na base b não diferem por um fator pelo menos polinomial, então o teorema mestre não se aplica e, nesses casos, é necessário fazer a simplificação e uma prova indutiva para, de fato, obter um limite superior
na verdade, um limite assintótico para uma relação de recorrência. Esse é o conteúdo da aula de hoje e a gente volta na próxima.